Bom, nessa aula eu queria discutir um pouco o funcionamento do método do traçado de raios e dar um panorama bem geral sobre outros métodos. E na aula que vem a gente vai falar um pouco do método de fontes virtuais. Então, existem basicamente três tipos básicos de algoritmos que são usados aí, são classificados como algoritmos de acústica geométrica, que são usados nos softwares de simulação comerciais ou livres. A gente tem o traçado de raios, o chamado traçado de partículas, embora existam pequenas diferenças entre eles. Existe um método chamado de método de fontes virtuais ou fonte-imagem. E existe o método de radiosidade. Esses três métodos são métodos que já foram propostos há algum tempo e eles são métodos que têm uma forma de pensar característica de cada um, né? E a gente tem nos softwares comerciais, em geral, o uso de métodos híbridos, né? Que é a mistura entre, por exemplo, traçado de raios e fontes virtuais, que é o caso do Odeon, ou a mistura de traçado de raios e radiosidade, que é o caso do raios, entre outras coisas. Então, a gente, em geral, nos comerciais, a gente tem uma mistura dessas metodologias e com algumas, às vezes, mudanças ou ligeiras mudanças para aumentar a eficiência computacional da metodologia em si. Então, os softwares comerciais, cada um vai ter um comportamento um pouco diferente um do outro, exatamente por causa desse motor de cálculo não ser exatamente o mesmo, ou não seguir exatamente ipsis literis a mesma metodologia. Tá? Então é possível fazer híbrido com basicamente qualquer coisa, né? Misturando as melhores capacidades de um método e as melhores capacidades de outro. Então isso acontece porque cada algoritmo desses, cada algoritmo básico desse de traçado de raios, fontes virtuais, radiosidade, ele vai lidar de maneira um pouco diferente com a fonte, receptor e principalmente com reflexão difusa dentro da sala. Então, tem algoritmos, por exemplo, que têm muita dificuldade de lidar com a reflexão difusa. É difícil, por exemplo, escrever um método de fontes virtuais eficiente que englobe ali a reflexão difusa. Então, normalmente, o método de fontes virtuais só consegue computar bem a reflexão especular. E alguns algoritmos lidam com a reflexão difusa de forma mais aproximada, né? É o caso de adaptações que foram feitas no traçado de raios para computar a reflexão difusa. Tá? Cada algoritmo, então, vai ter vantagens e desvantagens computacionais ou de exatidão. Então, às vezes, você também troca a exatidão por uma aceleração computacional. Então, o algoritmo consegue resolver salas complexas de uma maneira mais rápida, ao custo de uma exatidão computacional. Então você erra um pouco no fenômeno, mas entrega um resultado mais rápido, o que às vezes é interessante no dia a dia, né, do projetista. O método traçado de raios em si, que é o foco da aula de hoje, ele é o mais antigo, eu acho, dos métodos. Ele surgiu ali na década de 60 para acústica, mas eu acredito que já existisse algumas tentativas de fazer o uso do traçado de raios para ótica e para, né, hoje é muito usado também em renderização computacional de imagens tridimensionais. Mas em acústica, eu acho que um dos primeiros artigos ali surgiu na década de 60. E aí na década de 70 em diante, a coisa ganhou um ritmo até que ali no final da década de 90, começo dos anos 2000, a gente já tinha os primeiros softwares comerciais chegando, né, no mercado. Então, o que acontece no método do traçado de raios é que no instante t igual a zero, a fonte vai emitir lá um número finito de raios ou partículas, e esses raios vão ser seguidos pela sala. A gente tem isso na animação aqui no Odeon, né? No instante t igual a zero, a fonte emite um número finito ali de raios que vão sendo refletidos ali pela sala, né? A, a animação aqui em si, ela é um pós-processamento do cálculo, na verdade. O cálculo é um pouco mais simples que isso, e a gente não precisa seguir o raio ponto a ponto na sala. A gente pode simplesmente traçar
o raio e determinar que pontos ele atinge na sala e ir traçando esses raios ao longo do tempo. Fica muito claro aqui, né, que se eu usar um número limitado de partículas, eu vou ter uma discretização espacial da minha frente de onda muito baixa, né? Eu usei 50 e aí eu tenho um número muito pequeno. Se eu usar 5.000, eu discretizo mais a minha fonte sonora, a minha frente de onda, e, portanto, cubro mais o espaço da minha sala. Notoriamente, isso é muito diferente também, usar 5.000 numa sala grande é muito diferente de usar 5.000 numa sala pequena, né? Eu posso tentar fazer um contraste aqui com uma sala menor, por exemplo. Vou encerrar essa sala. Então, se eu tiver uma sala pequena, eu posso rodar de novo a simulação para vocês verem que 5.000 raios geralmente vão cobrir a sala de maneira um pouco melhor, né? Então, essa relação entre o número de raios e o tamanho da sala também é importante. Bom, então no instante t igual a zero, a fonte vai explodir ali em um monte de raios que vão ser seguidos pela sala. Cada raio ele porta uma parcela da energia total, que vai ser dada ali pela potência da fonte dividido pelo número de raios. Tá? E cada raio vai ser traçado ou até que a sua energia decaia a um valor muito pequeno, ou então ele pode ser traçado por uma distância tal que cubra boa parte da tua resposta ao impulso, né? Já que à medida que o raio é traçado, a gente consegue computar a distância que ele percorreu na sala. Então, a energia do raio ela diminui com essa distância viajada, por causa do espalhamento geométrico, por causa da absorção do ar e por causa da absorção sonora em cada superfície. Então, cada vez que o raio atinge uma superfície, ele vai perder energia e vai diminuir então a energia que fica na sala. Tá? O número de raios sempre vai ser finito, né? E como é que a gente pode lidar com a direcionalidade da fonte? Tá? A gente pode a gente tem duas figuras aqui, uma fonte omnidirecional com vários raios distribuídos e outra uma figura com uma fonte que tem uma direcionalidade aqui do tipo cardioide. Então, o que a gente pode fazer são duas estratégias para lidar com a direcionalidade. Uma estratégia, quando a gente tem fontes direcionais, é colocar raios com mais energia na direção principal de radiação da fonte. Tá? Essa é uma estratégia. Outra estratégia é colocar mais raios nessa direção de radiação principal e menos raios nessa direção secundária, aqui, que a fonte radia menos. Então, a gente coloca mais raios aqui, então vai ter mais energia. Então, tem mais raios com a mesma energia concentrada no mesmo local. Né? Então, essa é uma outra estratégia. Tá? A forma como o software lida vai ser diferente de software para software. Tá? Em geral, né, só para colocar de maneira precisa, o número de raios é sempre finito, mas quanto mais raios você tem, maior é a exatidão do seu cálculo, porque você está cobrindo mais a tua frente de onda. Né? Você discretizou a tua frente de onda no número de raios, e quanto mais você colocar, mais você cobre aquele espaço. Como é que funciona o método em si, né? De uma maneira básica? Né? A gente vai ter que traçar N raios, certo? Então, o NR aqui representa o número total de raios. Tá? Então, a primeira coisa que a gente pode fazer num método de traçado de raios é testar se o raio que a gente está traçando, imagina que a gente está traçando esse raio aqui, se ele atinge o receptor ou não. Se ele atingir o receptor, a gente chama de detecção. E aí, se o teste de detecção for positivo, eu vou adicionar a energia daquele raio naquele instante de tempo que o raio cruzou o receptor, certo? Se o teste de detecção for negativo, por exemplo, se eu estivesse traçando esse raio aqui, o receptor não está no caminho dele. Então o teste vai ser negativo. Daí eu não vou colocar nada aqui no meu reflectograma. Né? O próximo teste que eu vou ter que fazer é um teste de reflexão. Esse teste ele é complexo. Eu preciso escanear as superfícies da sala e determinar qual é o exato ponto que o raio atinge a minha superfície e qual superfície o meu raio atinge. Então, se eu estou traçando esse raio aqui, claramente ele vai atingir aqui o teto. Então, eu preciso computar este ponto aqui.
Mas eu preciso testar nesse estágio todas as superfícies, porque eu preciso testar se o raio cai dentro da superfície, se ele atinge o piso, se ele atinge o teto, etc. Tá? Esse teste é mais complexo, eu não vou entrar nos detalhes dele nessa aula, mas basicamente a gente precisa escanear todas as superfícies e descobrir qual é a superfície que o raio atinge, a superfície única da sala que o raio atinge, e 2, qual é o ponto dessa superfície que o raio atinge. Tá? Depois que eu fiz o teste de detecção e determinei qual superfície, qual é o ponto, eu vou fazer a reflexão do raio, certo? Então eu vou refletir o meu raio de volta para a sala. Tá? Eu posso refletir o raio de maneira especular, na direção de reflexão especular, e esse cálculo geralmente é simples, feito com base em álgebra geométrica, ou refletir o raio de forma difusa. Nesse caso, de refletir o raio de forma difusa, uma estratégia que é usada é sortear a direção de propagação da reflexão. Então, ao invés de refletir ele de forma especular, eu vou sortear ele para uma direção ou para cá, ou para cá, ou para cá, etc. Uma vez que eu refleti o raio vai sair da minha superfície com menos energia. Então, eu posso ou estimar a distância e o tempo máximo que o raio já propagou nessa distância aqui, ou estimar a energia com a qual ele saiu da minha superfície. E aí, o que eu posso perguntar? Eu posso perguntar, por exemplo, se a energia que o raio saiu da minha superfície é menor que uma energia mínima, por exemplo, 60 dB abaixo da energia inicial. Se essa energia já tiver decaído suficientemente, eu vou passar para a próxima pergunta. Eu vou perguntar, já tracei todos os raios? Se a resposta for sim, eu terminei o meu algoritmo. Se a resposta for não, eu vou traçar o próximo raio. Agora, se o raio viajou pouco na sala, ainda tem muita energia, eu vou ter que fazer um novo teste de detecção. Então, eu refleti o raio está nessa direção aqui, eu faço um novo teste de detecção. Se for positivo, eu vou computar ali que tempo que chegou, qual a energia que ele chegou. E se for negativo, eu não computo nada. E aí, eu, de novo, tenho que testar a superfície que o raio atinge na sala. Então, eu vou agora testar essa seção do raio e descobrir qual das superfícies o raio atinge e em que ponto. E aí, fazer a reflexão, fazer o teste da energia de novo e assim por diante. Certo? Então, é mais ou menos assim que o algoritmo de traçado de raios funciona. Então, do ponto de vista prático, né, você vai criar ali superfícies na tua sala, a geometria da tua sala é feita de polígonos, e para cada superfície você vai dizer o material que a superfície tem, o que implica em dizer qual é o coeficiente de absorção e qual é o coeficiente de espalhamento da superfície. Tá? E agora a gente quer lidar um pouco com essa coisa da reflexão difusa. Então, a gente sabe lá do reflexão especular versus reflexão difusa, que quando a gente tem uma superfície irregular, a gente vai ter um pedaço da energia que sai em reflexão especular e a gente vai ter uma reflexão difusa representada por essa série de setas aqui. No entanto, no traçado de raios é muito difícil que a gente consiga, a cada reflexão, gerar um monte de outras setinhas que estão saindo da superfície. Isso, computacionalmente, seria muito custoso, porque a cada reflexão de cada seção do raio, eu teria ali um outro número de raios sendo gerado na sala, e isso ia, claro, explodir em termos de quantidade de cálculo necessária, né, para o computador fazer. Então, isso não é viável de ser feito. Mas a gente tem o coeficiente de espalhamento da superfície. Então, parte da energia vai ser especularmente refletida, parte da energia vai ser absorvida. Isso é o que o fenômeno físico requer, mas não é o que a gente consegue representar na sala. Tá? Então, para o software, outra coisa acontece. Tá? Uma estratégia, é a estratégia que eu vou falar agora, é a seguinte: o software vai gerar um número aleatório, A, e esse número vai ser comparado com o coeficiente de espalhamento. Então, se esse número for maior do que o coeficiente de espalhamento, a parede aqui vai refletir o raio, a nossa superfície vai refletir o raio de maneira especular. Se esse número aleatório for menor que o coeficiente de espalhamento, então essa energia vai ser refletida de maneira difusa.
Então, note que quanto maior for o coeficiente de espalhamento, maior a probabilidade da energia ser refletida de maneira difusa. Mas isso é feito com base nesse número aleatório que é gerado a cada reflexão. Então, o que a gente faz é dois processos de sorteio aleatório. O primeiro processo é sortear esse número e comparar com o coeficiente de espalhamento. E o segundo processo é sortear números que vão representar o ângulo de reflexão do meu raio. Então, uma vez que eu determinei que eu tenho uma reflexão difusa, eu vou sortear dois números que vão controlar a direção de reflexão do meu raio. Tá? Então, é um processo de duplo sorteio quando eu tenho a reflexão difusa. Se a reflexão for especular, né, se a gente estiver nessa etapa aqui, em que o número sorteado A ali é maior do que o coeficiente de espalhamento, aí eu vou ter uma reflexão especular que é feita com base em álgebra geométrica. Certo? Bom, esse é um panorama geral sobre traçado de raios. Mais detalhes sobre ele vocês vão ver em métodos numéricos. E, claro, os detalhes, super detalhes sobre o método é muito difícil de dar em uma aula. A gente precisa de um curso inteiro para fazer isso. Mas eu acho que os detalhes aqui dão uma intuição das limitações do método, de como é que o método funciona. E acho que é importante entender isso para conhecer as limitações dos resultados que a gente obtém com a simulação em acústica geométrica. Tá bem? Até mais!